Nós chamamos a este encontro de a arte da permissão. É a arte de aprender o que eu estou fazendo que está me colocando em oposição ao que eu quero. E mesmo que você talvez tenha estado virado para o lado oposto durante uma boa parte do tempo, você sabia que a corrente ainda assim carrega você? Você ainda assim, em sua maior parte, prospera. O seu planeta ainda gira na sua própria órbita. O sangue ainda flui pelas veias do seu corpo como ele deveria. Você ainda metaboliza a sua comida. Em outras palavras, o bem-estar é tão predominante, você não pode ajudar a não ser prosperando. E de uma perspectiva mais ampla, nós queremos que você entenda que, mesmo que você descubra uma forma como um ser humano, um ser físico, de se preocupar com isso, e de se complicar, e de se preocupar, e de se complicar, que você esteja contra a corrente, e contra a corrente, e contra a corrente, quando você morre, salto quântico. No momento em que você libera o seu foco deste corpo físico, nós prometemos a você, você vai com o fluxo. E então nós rimos juntos quando você diz, podia ter sido mais fácil para mim, não poderia? Nós queremos que você entenda que não existe nada que você faz que esteja errado, porque em todo este contraste no qual você está vivendo, você está contribuindo imensamente com a garantia vibracional. Se veio uma imagem na sua mente de como a sua vida individual está fazendo com que você dê à luz a foguetes de desejos que estão se acumulando como a sua garantia vibracional, não é uma coisa maravilhosa contemplar como a garantia vibracional de consciência de massa deve ser? E nós queremos que você entenda que é deste lugar de conhecer e expandir que os novos bebês estão nascendo. É por isso que eles já estão prontos. É por isso que eles não têm problemas com computadores. É por isso que eles são tecnologicamente avançados. É por isso que eles estão prontos, porque a sua vida e as daqueles que vieram antes de você contribuiu com a garantia vibracional, e é isso o que é a fonte que agora está se apresentando como esses novos bebês. Não é muito bom saber isso? Não é legal saber que sob todas e quaisquer condições que esta realidade espaço-tempo de vanguarda está melhor do que nunca foi? E nós queremos que você entenda que por causa desta enorme e rápida corrente, é mais importante do que nunca conseguir uma correção na corrente e se permitir ir com o fluxo disso. É por isso que algumas pessoas estão prosperando a proporções sem precedentes e outras não estão. Não estão prosperando a proporções sem precedentes. É por isso que os ricos estão tão mais ricos e o pobre está tão mais pobre. E o saudável tão mais saudável e o doente está tão mais doente. Em outras palavras, esta corrente veloz significa que você precisa prestar atenção nela. E se você não se familiarizou com o relacionamento vibracional entre você e você, então você não sabe o que está fazendo na corrente. E você está ouvindo esta pessoa e aquela outra pessoa. E você está naquele sentimento de pânico por não saber para qual lado ir. Mas se você começar a ouvir a voz que está vindo de dentro, como você, se você ouve o chamado da fonte, você não terá dúvida sobre qual lado seguir. E então alguém diz, mas como é o chamado da fonte? Ele com certeza deve soar como harpas e anjos, coisas que soam bem. E nós dizemos, ela soa de acordo com onde você está na corrente. Se você está na apreciação, o chamado da fonte certamente será encantador. Se você for viver a vida feliz, a qual você veio para cá viver, você deve se permitir ser aquilo que você se tornou.
Mas não tente ser tudo de uma única vez. Apenas se permita virar na direção disso, e o ser é uma coisa certa. Porque como você continua indo com a corrente, o que você descobrirá é que a vida continua pedindo para que você peça por mais. E já que você continua flutuando em direção a ela, e como você está flutuando em direção a ela, a vida fica melhor e melhor. A vida faz com que você peça, você vai com o fluxo. A vida faz com que você peça, você vai com o fluxo. A vida faz com que você peça, você vai com o fluxo. Aquele sentimento de insucesso é você se tornando algo que você não está se permitindo ir na direção. E aquele sentimento de frustração é você se tornando algo que você não está se permitindo ir na direção. Aquele sentimento de medo é você se tornando algo que você não está se permitindo ir na direção. Cada emoção negativa é a indicação de que você se tornou alguma coisa e a fonte está chamando você em direção a isso e você não está indo, porque você está usando uma coisa que não é o seu próprio sistema de orientação como seu critério sobre para qual lado você aponta na corrente. Você não acha que isso é legal de se saber?